Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Bom dia. Na hora que eu dou bom dia, o Rocha sai. É fantástico, cara. É incrível. Eu dou bom dia, o cara sai. Porra, cara. Olha aqui, nós temos um turista aqui, né? Um aposentado que viaja o mundo. Você deveria escrever um livro. Eu dizer assim, eu sou um aposentado brasileiro privilegiado que falo que tudo está piorando, mas estou aproveitando minha aposentadoria do setor público para viajar o mundo. É fantástico. E aí, Eustáquio? Olha aí, ó, o Cristiano Ronaldo está para a terra onde o Eustáquio foi passar os dias lá, como o Pelé está em Santos. Né? O Pelé é importante para o Brasil, mas em Santos, né? O Cristiano Ronaldo é importante para Portugal, mas na Ilha da Madeira é o Cristiano Ronaldo. Eu acho que é até mais, viu, Rocha? Mas, primeiro, eu queria fazer um protesto aqui contra esse tipo de posição irresponsável do Alberto, porque eu não fui passear e gastar o dinheiro do povo brasileiro. Eu fui num seminário de demografia, uma coisa muito importante. A ONU publicou as projeções populacionais aí para até 2100. Então, assim, eu fui trabalhar e depois eu estiquei alguns dias em Portugal. O problema é o depois eu estiquei. Olha o eufemismo, o cara é um gênio, né? O Alberto está no esquema do Bolsonaro. Esse negócio aí de pesquisar estatística na Ilha da Madeira, isso aí fica uma coisa que não tem tempo de fazer. Pois é. O lado bolsonarista do Alberto, ele é contra aposentado, ele é contra... Não, Fernando Henrique que disse que todo mundo que se aposentava com menos de 50 era vagabundo. Fernando Henrique disse isso. Eu aposentei com 65, então não cabe... Trabalhou 15 anos. Não ficou na vagabundagem por 15 anos. Mas eu te falar uma coisa. Eu gostei muito da Ilha da Madeira. Eu acho interessante pelo seguinte, os portugueses chegaram na Ilha da Madeira em 1420, 80 anos antes do Brasil, e não existia ser humano lá na Ilha da Madeira. E aí eles experimentaram, vamos dizer assim, um primeiro colonialismo, né, lá na ilha, e foi na Ilha da Madeira que eles fizeram aquele negócio de capitanias hereditárias levando escravos da África. Isso. E aí depois iniciaram a plantação de cana-de-açúcar no esquema que depois vinha para o Brasil, com trabalho escravo africano. Porque a Ilha da Madeira ela está mais perto da África do que de Portugal mesmo, né? de Lisboa e etc. Então, assim, muita coisa que aconteceu no Brasil começou na Ilha da Madeira. Então, assim, por causa disso tudo, eu achei assim, que a Ilha da Madeira tinha muito problema, como o Brasil, e eu fiquei muito impressionado, porque assim, você não vê pobreza, você não vê violência, dá para uma coisa muito clara, assim, eu estava num hotel que tinha 2 torres, a entrada do hotel, a recepção era numa torre, e a outra torre do lado não tinha recepção, mas a porta ficava aberta boa parte do dia. Quem quisesse entrar no hotel podia entrar, não tinha segurança, não tinha leão de chácara assim na frente do hotel. No shopping a mesma coisa, porque nós chegamos lá, a mala não chegou, né? A TAP atrasou um dia para mandar a mala para a gente. Então, que falta de eficiência, hein, cara? Você pegou uma companhia aérea portuguesa e deu nisso. Você sabe o que significa TAP, né? TAP significa... Tá ouvindo? Ele perdeu. TAP significa Take Another Plane. É isso que... Então, mas a gente foi no shopping comprar essa roupa e você viu que não tinha segurança no shopping, não tinha segurança nas lojas, né? As pessoas andam na rua despreocupadas, assim, com o celular na mão, sabe? Sem problema. E até eu perguntei para os jovens lá na Ilha da Madeira, eu falei assim, não, mas o lugar é muito interessante, muito tranquilo. Aí os jovens falaram, tranquilo até demais, né? Então, para a juventude,
é um lugar assim, sem muito opções, vamos dizer assim. Mas é um lugar muito tranquilo. É uma ilha assim, que tem mais ou menos 60 quilômetros de comprimento por 20 de largura. É mais ou menos o tamanho da ilha de Florianópolis. Toda montanhosa, cheia de túnel. Tem mais de 600 túneis na ilha, porque ela é muito montanhosa. Mas é um lugar muito, muito legal. E como o Roger falou, o rei lá é o Cristiano Ronaldo, né? Agora, você comparou com Florianópolis, mas não tem as belas catarinenses, né? Isso aí faz muita falta, né? Isso é machismo, Roberto. Ué, pô, não posso mais nem dizer que a mulher é bonita, cara. Não, pô, você falar que... um grupo social. Você parece mamãe falei. Parece mamãe falei. Não, Roberto, o problema não foi dizer... As portuguesas têm bigode. As portuguesas têm bigode. O problema não foi falar das catarinenses, foi falar mal. É o mamãe falei. Esse é o problema. Este é o problema. As portuguesas usam bigode. Agora, você sabe, quando eu fui a Portugal, né, eu cheguei à conclusão, porque o Brasil, cara, eu vou falar, são fatos, né? O que eu vou falar são fatos. A pessoa pode ficar irritada, mas são fatos. Né? A bunda da brasileira é a mais fantástica do mundo, né? É um fato. É um fato. Né? E quando eu fui a Portugal, eu descobri, né, a mistura, na verdade, a portuguesa da estrutura. Toda a estrutura veio de Portugal e a abundância veio da África. É fenomenal essa combinação. É como se um engenheiro tivesse feito aqui. Você constrói a estrutura de um prédio, depois você tem que rechear o prédio. Então, quem recheou foi a África. Espetacular, o Brasil é fantástico nesse aspecto. Sabe que é o seguinte... Alberto, isso aí não é ciência, Alberto. Pode pensar que é ciência. Isso aí eu duvido, deve ter um paper de algum biólogo que mostrou a formação da estrutura corporal da brasileira, dando ênfase às ancas, né? Sei lá, que nome técnico dá isso, as nádegas, né? O glúteos. Roberto é o evolucionista do século XXI. Então, eu pesquisei aqui no Google. Tem um texto publicado do Mamãe Falei sobre essa... Pessoal, agora falando sério, em relação à questão da madeira, essas coisas levam a gente a pensar. Certo? O Dom João VI chegou ao Brasil em 1808. Quando ele chegou ao Brasil, em 1808, com toda a corte, né? Porque a corte veio inteira para cá, tudo que era relevante na corte foi trazida para o Brasil, fugindo do Napoleão. Em Portugal já não existia mais escravidão, né? E aí remete ao quê? É inexplicável que a coroa portuguesa, vindo para o Brasil, de um país como Portugal, onde já não existia mais escravidão, aliás, não tinha mais quase em lugar nenhum na Europa escravidão, chega ao Brasil e não desenvolve um projeto de erradicação da escravidão. Já naquela época, os ingleses já estavam no combate para tentar acabar com a escravidão por causa da industrialização. É um negócio inexplicável isso, sabe? E aí, a Ilha da Madeira aconteceu o quê? Você vai para lá, a população negra, certo? Que o sonho de todo brasileiro deveria ser que o Brasil fosse uma Ilha da Madeira, né? Com aquela inclusão social que tem lá e tal. Então, por que isso não aconteceu no Brasil, né? É uma coisa, sabe, difícil de explicar. Porque os portugueses expulsaram os holandeses de Pernambuco e da Paraíba. Se a Holanda tivesse conquistado o país, seríamos uma potência. Os holandeses nunca tiveram nem um dia na Ilha da Madeira. Errado, Alberto. A Holanda também explorou países africanos. É porque tinha uma visão mais, vamos dizer assim, colonialista para cima do Brasil, e tinham pessoas aqui no Brasil que fazem o que fazem até hoje, em que a escravidão é o único projeto econômico dessas pessoas. Todos os países de matriz protestante se desenvolveram mais do que os países de matriz católica. Pronto, isso é um fato. Olha aqui, mas para se dizer... A Guiana Francesa... A África do Sul é uma zona, a África do Sul é péssima. A Guiana Francesa, a Guiana Inglesa... Matriz protestante, matriz protestante. A Guiana Francesa e Inglesa é o quê? Não tem. Aquilo ali é uma ocupaçãozinha de merda, perdão com a expressão. Peraí, vamos falar da SBPC. O Lula foi lá, né, Márcia?
Já falamos do turismo aposentado, que ele tá puto lá. Sabe por quê? Acusou o golpe e veio justificar, mas depois disse, mas depois eu fui passear. Né? Não tem problema, eu acho muito legal, você sabe que eu gosto disso. Não fica chateado comigo, não. Só para te dar mais uma informação, eu fui na biblioteca de Coimbra, né, visitar aquela biblioteca joanina, e depois deixei meu livro na Biblioteca Central de Coimbra, onde estudou José Bonifácio. O mais importante, posso falar a verdade? O mais importante é que seu livro, sem você ter ido lá, já está na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Aí sim é que importa. Sem você ter ido lá, já está. Em Coimbra ninguém vai. Agora, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos é outro papo. Olha aqui. Olha aqui. Ele sou inspirado hoje. Já corri 14 quilômetros. Ô, Márcia, Vamos falar lá da Sociedade Fala aí. Deixa eu contar para vocês, só para quem não conhece, então a gente tem no Brasil uma coisa que chama-se Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, que une todas as áreas de ciência e anualmente se reúne. Já fui a várias reuniões, inclusive durante a ditadura militar, quando abriu, ela foi uma explosão, foi na Bahia, e nós tivemos esse ano, em Brasília, essa reunião com apresentações online. Então, as pessoas de casa poderiam assistir também as apresentações. E ontem nós tivemos nessa reunião a presença do agora oficialmente candidato Lula. Tá? O Lula ele tem primeiro ele fez um discurso, primeiro assim foi ovacionado, né? Porque ele está num meio em que a maioria das pessoas certamente vai votar nele. Mas a segunda foi que ele começa o discurso dele lendo um discurso, tá? Um discurso precioso, esse que ele leu, porque ele consegue abarcar com precisão todas as demandas que o setor educacional e o setor acadêmico vêm fazendo há muitos anos, tá? E que tinham começado a ser resolvidas no governo dele. Tá? Então, ele volta a falar que, por exemplo, uma maneira assim, de toda a comunidade científica olhar o Brasil, né, é fazer essa conferência nacional, que já foram feitos 4, que geram documentos que ajudam a fazer políticas, e essas políticas vinham sendo seguidas. Ele promete uma 5ª conferência, ele promete mais investimentos, ele promete devolver uma coisa que a população não ouve em geral, que chama-se FNDCT, que é um fundo, toda vez que se faz coisa em energia, petróleo, se recolhe um impostinho, esse impostinho fica guardadinho, só pode ser usado em ciência. Durante o governo do governo Temer e agora no governo Bolsonaro, esta poupança estava lá guardadinha. Vocês imaginam isso? A gente passando os perrengues que a gente está passando e com essa poupança lá sem mexer, porque o governo do Bolsonaro vinha tentando dar um jeito de mexer para não usar em ciência e tecnologia. Foram anos de briga, conseguimos liberar, e quando conseguimos liberar, ele pega lá e, pumba, usa para a campanha dele agora. Então, imagina a raiva que a comunidade científica está, que podia ter usado isso para vacina, para outras coisas. Né? Mas aí ele termina essas páginas brilhantes, né, que, vamos dizer assim, vai de A a Z a todas as demandas. Tenho certeza que tem aí uma influência importante de Sérgio Rezende, que é um cientista brilhante que foi ministro do Lula e que estava no palco, e aí ele faz o que ele faz melhor. Ele começa a improvisar. Tá? Eu acho, cada vez que eu ouço o Lula, já ouvi ele até presencialmente um par de vezes, eu fico pensando, ele seria um bilionário se fosse desses caras que fazem stand-up comedy, porque ele consegue olhar para a plateia, ver qual é a conversa que a plateia quer ouvir e linkar isso com o projeto que ele está fazendo. Vocês entendem? Assim, ele não vem com um discurso pronto, o mesmo para cada plateia. Ele tem uma mensagem que é a erradicação da pobreza, mas aí ele customiza essa mensagem de uma maneira engraçada, às vezes cutucando sua própria audiência. Ele fez 2 cutucões às pessoas que estavam ali na frente, né? Vamos dizer assim, o creme de la creme da ciência brasileira, cutucou dizendo coisas assim, nossa, tem aqui tantos eméritos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, no meu partido só tem um, sabe? Assim, fazendo cutucões disso, mas coisas que ele consegue trazer a mensagem dele
que é, neste governo, a pobreza será central, a questão da pobreza e da fome será central, linkar com o fato que isso não é suficiente, mas que vamos ter também que ter pleno trabalho, direito ao lazer, direito à saúde, à educação, tá? Como maneiras de sair dessa situação de miséria e criar um país que pare de pé. Tá? Então, assim, ó, absolutamente brilhante, com muitas mensagens de responsabilidade, porque a audiência são essas pessoas que vão ter a responsabilidade de ampliar o acesso à educação, porque são os que vão estar dando aula, né? Ou seja, vocês vão ter que trabalhar mais, tá? E que são as pessoas que vão ter que pensar essas maneiras de reindustrializar o Brasil, de fazer uma ciência de ponta e que faça sentido para esse projeto de acabar com a fome e de desenvolvimento. Absurdamente brilhante. Se ele tivesse seguido outra carreira, nossa, estava milionário e não estava se incomodando com essa gente que quer matar ele. Olha, eu acho que esse discurso aí, esse resultado da SBPC é o programa do Lula para o novo governo tranquilamente. Ele vai abraçar isso integralmente. Ouso dizer que é daí que vai sair o ministro da área. O Lula vai fazer um governo de reconstrução nacional e eu penso que ele vai tentar buscar o ministério dele com o que tem de melhor em cada setor, né? Sem essa necessidade de colocar alguém de partido e tal. Eu acho muito interessante. Eu vi a maior parte da entrevista do Lula no UOL, né? E eu vi buscando, como analista, né? O que o analista faz? Ele vê o seguinte: ali está um político se comunicando com um grande público, né? Ele está cometendo erros ou acertos, né? E aí você tem que ter na cabeça um modelo de análise para o que ele está falando, né? Então, o que um político que se comunica com o público tem que fazer? Primeiro, ele tem que agradar a base dele, né? Ele não pode, né, ter escorregadelas que a base fique ressabiada, não fique satisfeita. Então, tudo que ele fala, ou praticamente tudo, ou quase tudo, tem que agradar a base dele. Segundo, ele tem que identificar o adversário e bater no adversário, né? E terceiro, né, são 3 grupos, né? A base dele, quem já gosta dele, o adversário, né? Inclusive bater no adversário faz parte de agradar a base dele, e depois tem aqueles desgarrados que não pertencem nem à base dele, nem votam no adversário. Ele não pode deixar essa turma insatisfeita com o que ele fala. Então eu fui vendo as falas dele utilizando esses critérios. Cara, é impressionante, é tudo encaixadinho, é tudo encaixado, né? E tudo verdadeiro, tudo real, né? Por exemplo, no caso, quando perguntaram para o Lula sobre a eleição da presidência da Câmara, bom, Lula já foi presidente, né? E ele simplesmente diz: olha, o presidente da República não se mete na eleição da presidência da Câmara, do Senado, em nenhuma presidência. E é verdade, veja só, é simples, é senso comum e é verdade. A presidência da República não tem que se meter na eleição do presidente de outro poder. Aí vem o jornal e diz: Lula acena para Lira e diz que não vai interferir na eleição. Isso é uma bobagem completa, não acena para ninguém, ele não acenou para ninguém, ele disse o beabá do óbvio da política. Né? E em algum momento ele disse lá: olha, o presidente da República precisa da Câmara e a Câmara não precisa do presidente da República. É verdade. Por quê? O presidente da República quer dar um rumo para o país. Ele tem um programa para executar. A Câmara dos Deputados não tem um programa para executar. Então, de fato, é o presidente. Então, é interessante como é que ele vai falando pura e simples a verdade, e ao falar pura e simples a verdade, ele agrada a sua base, não desagrada quem não é da sua base e ataca o seu principal adversário. A entrevista do UOL é toda assim, é tudo encaixadinho, é impressionante isso. Agora, o que a Márcia falou do discurso na SPBC é uma característica do Lula, né? Ele consegue mexer com as emoções. Então, assim, ele não simplesmente fala um programa. Eu vi, por exemplo, a entrevista do Ciro Gomes no G1, né? Uma entrevista de mais de 3 horas. O Ciro Gomes é muito impressionante como que ele, entre esses políticos todos, ele entra no debate econômico, ele entra no debate sobre o projeto de nação. Você vê que é uma pessoa muito preparada para
para debater o programa deles. Não estou dizendo que é certo, que é errado, mas assim, ele faz uma discussão racional muito aprofundada. Mas ele não tem essa coisa de mexer com as emoções, de conquistar, vamos dizer assim, as diversas plateias que o Lula tem. Então, o Lula ele tem esse esquema, né, que ele está fazendo esse ano, principalmente. Ele lê uma parte do discurso, que é claro, porque se você está fazendo um discurso para muita gente, você se perde no meio da mensagem central. Então, ele tinha de ter uma mensagem central, então ele lê essa mensagem, né, de uma maneira organizada, e depois ele parte para a emoção. Então, ele começa a linkar, né, tudo aquilo que ele faz com o programa dele, com fatos que passou na vida dele, que passou na vida do país, etc. Então, ele consegue, ele não aprofunda em termos, vamos dizer assim, racionais, em termos de programáticos, né, nos diversos pontos, mas ele toca, né, nos pontos principais e depois ele mexe com a emoção das pessoas. Então, ele é impressionante, ele vai ser sempre muito ovacionado, né? E Eustáquio, tu tocas num ponto importante, que é uma distinção de tipos de pessoas e de lideranças. Ele envolveu a comunidade, ele disse assim, olha, vocês, o caminho específico da ciência e tecnologia e da educação vai ser dado por vocês através da 5ª conferência, dos canais. Ou seja, ele não diz que tem um pacote pronto, miraculoso. Ele tem um caminho e, nesse caminho, as pessoas vão se agregar. Tá? E, assim, em qualquer local de trabalho que a gente tenha, existem esses dois perfis de pessoas. Tem pessoas que elas dizem, olha, eu sei tudo, é assim que todo mundo vai fazer, até em empresas, e tu tem que ficar naquele perfil que eu chamaria de modelo CIR. Eu sei tudo, é isso que tem que ser feito, e é assim que a gente vai fazer. Tem aquelas pessoas que dizem, não, vamos conversar, em linhas gerais é isso, mas vamos conversando e a gente vai construindo no coletivo. E a minha experiência, que é na área de ciência, é que esse perfil Ciro, que muito antigamente, lá Newton, que era possível tu sentar e fazer uma conta sozinho, e tu podia criar o cálculo sozinho, podia criar a lei sozinho, hoje em dia a física é impossível tu fazer isso sozinho, ou sozinha. Tu precisa de lideranças que saibam o caminho, as grandes colaborações em altas energias, por exemplo, lá do CERN, são assim, são pessoas muito boas cientificamente, mas que trabalham em grupos de 1000 pessoas e que conseguem fazer com que todo mundo se sinta parte da construção desse conhecimento. Tá? E empresas, as pessoas, tu vai olhar essas grandes empresas, às vezes tem uma que tem uma pessoa, mas aí tu vê o que foi a coisa do Steve Jobs. Jobs conseguiu fazer, ele era a personalidade, mas o detalhe, inclusive o primeiro desenho do Mac não era dele, era do Vost, que era o cara que... Ele permite que os em volta vão trazendo e se sentindo como parte do pacote. Esse é o novo, eu penso que é o novo profissional, é o profissional que sabe as linhas gerais e que consegue agregar e trazer as outras pessoas juntos, ou juntas. E acabou a Torre de Marfim dos super gênios iluminados. Eu acho que é por isso que o governo do Lula deu tão certo, né? Porque ele é impressionante como ele tem a compreensão dos limites dele, né? O Lula, na adolescência, não montou um projeto para ser presidente da República, como o Ciro Gomes. O Ciro Gomes se preparou para ser presidente da República, né? O Lula, a vida foi levando ele para isso, né? Onde ele está. E ele foi aprendendo com a vida. Ele é um autodidata de altíssimo nível, de ponta, né? E ele, se você for falar com ele sobre IBGE, sobre estatística, provavelmente ele vai pegar assim, cadê o Eustáquio? Ele vai dizer, cadê o Eustáquio? O Eustáquio faz um paper aí. O Eustáquio faz um paper de 2 folhas para ele lê. Depois que ele termina, ele dá uma aula de IBGE e estatística. Tá? Mas ele não prescinde disso, entendeu? Ele não vai se meter a falar de IBGE e estatística
certo? Sem ouvir o Eustáquio primeiro. Na ciência e tecnologia, mesmo na saúde, você vai pegando o Lula e vai vendo o que ele fez em várias áreas. O que ele faz? Ele atrai o que tem de melhor no campo progressista, né? Ele procura ter esse critério. Quando não tem, ele traz de outros campos, como o caso do Reinhold Stephens, que foi ministro dele. Mas, enfim, ele é disciplinado nisso, ele obedece a essa lógica. Então, é o seguinte, ele não é professor de Deus, certo? Ele não senta para falar para você, certo? Ele vai ouvir, né? E aí o nosso amigo Ciro Gomes ele já tem essa característica do cara que foi ministro da Fazenda, técnico, estudou direito, então tem uma arrogância, uma presunção ali de querer saber mais do que os outros, de rejeitar uma proposta que mude o que ele está pensando, entendeu? Agora, é o seguinte, uma coisa é o Lula falando, certo? Com um cara que está quase aí ganhando a eleição no primeiro turno, outra coisa é alguém que está com 9%, que não tem a menor chance de ganhar a eleição. Então, o cara tem uma liberdade de fala, certo? Absurda, né? O outro não, o outro tem que tomar cuidado, que ele está construindo pontes, está ajeitando alianças, né? Então, tem muito mais cautela, mais compromisso com o que fala. Tá? Então, me parece que essa é a diferença. E o Ciro, infelizmente, ele virou um fígado ambulante, cheio de bilis, né? Destilando fel, né? O tempo inteiro, certo? Uma mágoa profunda, que está quase se afogando nela. Rocha, o Tancredo Neves falava que o Itamar Franco guardava o ódio na geladeira. Tem um cara que dizia que o Fernando Henrique dizia que o Itamar Franco era excelente político, porque você não sabia o que ele queria. Não, o Itamar é um excelente político, você nunca sabe o que ele quer. Maquiavel dizia isso, né? Você não revela a sua verdadeira preferência. Ao contrário do Itamar, ele coloca o ódio na churrasqueira, fica o tempo inteiro. Então, é o seguinte, eu acho o seguinte, gente, essa pesquisa do Datafolha aí, que é a que interessa, ela, de novo, mostra o cenário de um ano atrás, né? Estamos a 60 dias da eleição e o cenário é de um ano atrás, né? Rigorosamente. Os índices de rejeição do Bolsonaro, do governo dele, são altos, né? Eles não cedem. Essa pesquisa teve uma mudanças de 2 ou 3 cenários, né? Mas que não impactaram os números absolutos, né? Parece que o eleitorado não está disposto a mudar. E eu vi também, finalmente, alguém destacou com muita energia, na Folha de São Paulo, que 71% dos eleitores já decidiram o que vão fazer. Isso não existe na série de 8 eleições presidenciais que nós temos. Então, a situação do Bolsonaro é complicadíssima, né? E agora ver essa carta aos brasileiros, né, quem nasceu antes de 64 está acostumado com isso. Os 400 de São Paulo partem para o golpe, dão o golpe, depois se arrependem, aí fazem uma carta aos brasileiros. É mais ou menos isso. Eustáquio, você ia falar alguma coisa? Eu perguntar para o Rocha, para você, principalmente, é o seguinte, porque nessa pesquisa, essa coisa que o Alberto fala, que a pesquisa é entediante, né? Porque elas são os mesmos números há mais de um ano. Mas tem algumas mudanças lá. Por exemplo, o Bolsonaro subiu entre as mulheres, né? Depois que ele tomou uma série de medidas aí, pôs a Michelle para falar, etc., e diminuiu entre os homens. O Lula diminuiu um pouquinho entre as mulheres, subiu entre os homens, né? O Lula caiu um pouquinho entre os evangélicos, o Bolsonaro subiu um pouquinho entre os evangélicos. Essas mudanças aí de gênero, religião, classe social e tal, elas estão todas na margem de erro ou tem alguma tendência nova? Tendência, né, Eustáquio? Quando você fala a palavra tendência, tem que esperar mais de uma pesquisa, né? Se uma pesquisa está aqui e outra varia aqui, você não pode dizer que tem uma tendência, tem que esperar a terceira. No fundo, é isso. Rigorosamente, é isso. Mas pegando as últimas pesquisas do último ano, essas variações seguem uma tendência? Tudo assim. Sobe, desce, sobe, desce. Enfim, a mídia precisa
ter notícia, né? Então tem que dizer, pô, é interessante a divulgação, diz assim, Bolsonaro oscilou um ponto para cima. É ridículo. Falar que oscilou um ponto para cima é ridículo. A pesquisa foi feita com 2.566 entrevistas, um ponto significa 25 questionários. Empilha, vamos supor que um questionário seja uma folha de papel. Empilha 2.566. E aí diz assim, ele mudou em 25. Porra, é ridículo. Não mudou. Né? É patético você dizer oscilou um ponto. Né? Está na margem de erro. Não faz sentido. Isso é mais de erro. É 2, um ponto não é nada. Não, acabou. É o seguinte... E, assim, um potencial impacto, Alberto, do Auxílio Brasil, ele é uma coisa esperada, isso para imediato, ou ele é tipo uma reação que pode aparecer quando verdadeiramente as pessoas estiverem gastando e com o dinheiro no bolso? Assim, será que não é para depois de amanhã? Quem sabe, né? Em relação a isso, vamos lembrar que há 2 meses atrás, o Ciro Nogueira e o Lira estavam apostando que o Bolsonaro ia chegar no final de maio empatado com o Lula, por causa dos benefícios que foram concedidos pelo governo no começo do ano. Então, é o seguinte, o fato é que não há elementos objetivos postos aí no cenário político que apontem para alguma mudança, certo? O Lula está fazendo tudo certo, está montando as alianças dele da forma mais larga, como ele sabe fazer muito bem, inclusive. O Lula é o seguinte, o Lula é um sujeito que tem a resiliência de um Luiz Carlos Prestes, a esperteza do Getúlio Vargas e a sedução do Juscelino Kubitschek, é uma coisa fantástica. Rocha, posso te falar? Leia o início dos Sertões de Euclides da Cunha, que Lula está lá. Tem uma passagem clássica dos Sertões, ele faz toda aquela caracterização do terreno, tem aquela coisa geológica, agora tem uma parte humana, né, do indivíduo. E tem, assim, umas 5 ou 6 páginas que é de arrepiar. Ele compara o sertanejo com o gaúcho, né? E ele diz assim, não são as palavras que eu vou usar aqui, mas ele diz o gaúcho tem aquele estilo olímpico, está em cima do cavalo, com aquela bombacha, não sei o quê. O sertanejo não, ele é miudinho, tá lá, você parece que ele morreu, de repente ele reage e te mata. Cara, é absolutamente brilhante. Eu acho assim que o Lula, o Lula está descrito por Euclides da Cunha nessa passagem, ele é o sertanejo. Né? Ele é totalmente. Você acha que ele está morto e ele não está. Está lá, está tudo lá. É incrível isso aí. Né? O Lula não nasceu no sertão, ele nasceu no limite entre o Agreste e o sertão. Tá? Mas tem ali aquela cultura sertaneja. É um cara mirradinho que você acha que matou ele está lá na tocaia, esperando, deixando o tempo passar com paciência. Não, o gaúcho ele precisa do campo aberto, em cima do cavalo, não sei o quê. Cara, a passagem é brilhante, é brilhante. O matuto nordestino, ele é o que o Eustáquio falou ali, ele é o Itamar Franco, ele conserva o ódio dele na geladeira. O gaúcho, ele bota na churrasqueira. A diferença é essa. Você viu o Beto Albuquerque agora, disse que não é candidato, mas não apoia o PT. É patético, é exatamente o que você acabou de falar. Exatamente. O Beto Albuquerque tem o mesmo problema do Ciro. Eu fico muito à vontade para falar disso, sabe por quê? Porque eu fui criado dentro do PCB. Dentro do PCB eu aprendi, certo? Você sabe que eu não acho isso uma grande vantagem, não, tá? Não, mas não estou dizendo que é vantagem. Fui criado acreditando em coisas que não existem. Você lá aprendi a racionalizar a importância da generosidade das alianças, da necessidade das alianças, entendeu? Você não tinha preconceito, tá? Você fazia as alianças. A gente vê aí o PCdoB fazendo aliança com o Rodrigo Maia como presidente da Câmara. O PCdoB não tem comunista. O PCB porra! Eles dizem que eles eram verdadeiros comunistas, porra! Para com esse negócio, Roberto. Então é o seguinte, a importância da generosidade das alianças, da necessidade das alianças, né? Então, fazia-se tudo. Eu hoje li uma entrevista de um jurista de São Paulo, eu assinei esse manifesto aí da Carta aos Brasileiros, certo? E hoje tem uma entrevista dizendo que não vai assinar. Eu senti alívio de saber que eu não vou estar numa lista com aquele sujeito, entendeu? Mas, então,
Mas, assim, se ele assinasse, paciência, né? Eu acho que a democracia impõe sacrifícios, né? Prestes subiu no palanque com Getúlio, que era um coautor do assassinato da Olga Benário Prestes, né? E depois, novamente, depois do golpe de 64, foi para a Frente Democrática, abraçou Carlos Lacerda, várias pessoas que tinham apostado no golpe. Então, isso aí não tem problema. A diferença agora é que nós temos que tomar um cuidado que nós estamos num outro patamar, né? Os pactos agora, eles têm que estabelecer claramente quais são os nossos objetivos. Nós vamos fazer um pacto, mas nós temos objetivos bem diferentes desses 400 paulistas que estão vindo aí, a FEBRABAN, FIEP, assinando esse negócio. Certo? Eu acho que tem que ficar bem claro quais são os pactos agora. Na ditadura, não. O pacto era o seguinte, a democracia e ponto acabar. Certo? Agora, não. Agora, o pacto é a democracia, mas qual democracia? Certo? Nós queremos uma democracia que inclua o povo brasileiro no orçamento. Certo? Se eles não toparem isso, não tem problema. Nós vamos querer democracia todo mundo, mas a nossa democracia, a que nós queremos, é a que coloca o povo no orçamento. Né? Porque democracia... Subsídios do super simples. O povo está no orçamento, subsídios do super simples. Você tem que fazer o seguinte... São os detalhes do processo que você pode até discutir, mas é o seguinte, vamos lembrar que nós estamos num país que, entre 1930 e 1970, foi um país que teve índices de crescimento extraordinários, maiores do mundo, e na hora que terminou o negócio, nós tínhamos a maior parcela de excluídos do planeta. Certo? A gente tem que olhar isso e ver o que está fazendo nesses pactos agora, entendeu? Eu vou dizer assim, aqui no Sul, em particular, pedindo o direito à resposta, já que fomos citados, o que aconteceu é que, assim, alguns movimentos, assim, vindo da universidade, de outros, estamos tentando juntar, mas não sem saída, porque há uma separação inexplicável entre os movimentos, alguns ramos dos que eu chamaria da democracia popular que tinha que estar junto. Vocês notam que essas pessoas eu nunca vou perdoar, nem o PT, nem o Beto Albuquerque aqui no Sul, porque vão me fazer votar no Leite. Isso, para mim, é imperdoável. Não só votar, eu vou ter que fazer campanha pelo Leite para o Onix não se tornar nosso governador. Então, assim, é inaceitável. Você já está contando que Maquiavel venceu. Maquiavel venceu. Não, horrível. Assim, a gente tentou, mas é inexplicável. Quer dizer, é explicável. Eu, quando entrei na universidade, no tempo super antigo, a gente tinha dentro dos diretórios uma luta figadal entre os vários PCs de alguma coisa, a gente tinha uma luta entre os que gostavam de Trotsky, Stalin, Lenin e Mao, e eu nunca consegui entender isso, porque eu sou uma mera filha da escola pública brasileira que conhecia história somente até 1960 ou antes, porque eu vivia numa cidade dominada pelos militares. Então, eu olhava aquilo e dizia, que maluquice, vocês são tudo a mesma coisa. E a gente conseguiu, depois de muito trabalho, juntar essas pessoas numa frente, e a partir daí esse movimento cresce e consegue ganhos dentro da instituição que eu estava, que era o Instituto de Física. Mas eu vejo agora essa coisa se repetindo, parece que não aprenderam nada com diretas já. Márcia, daí que vem aquele ditado que a esquerda só se une na cadeia. Márcia, é o seguinte, a opção é o PCB com Stalin, o PCdoB com Mao, e os trotskistas todos Agora nós temos Mourão e Ana Amélia. Não, agora... Você viram? Você está falando do Rio Grande do Sul? Você está falando do Rio Grande do Sul? Essas esquerdas, naquela época, não se uniam, e aí quem é que tinha chance de assumir alguns diretórios mais tontinhos que nem, assim, da física? Eram ou os que eu chamo de os meritocratas, que seriam os equivalentes aos 400 aí de São Paulo, que não iam lutar por nada além da carreira deles, ou a pelegada, a gente chama de pelego a super direita aqui. Então, assim, se a esquerda não se une, tem perigo em todos os níveis. Esquerda eu vou chamar movimentos de democracia popular,
Tá? Para mim, esquerda e direita é uma situação geográfica. A tua situação é mais confortável do que a situação dos cearenses, porque o Ciro Gomes foi lá, chutou o pau da barraca, tinha uma mulher que era governadora que ia concorrer à reeleição, estava com a chance, segundo a projeção que tinha, que ela ganhava no primeiro turno, né? O Ciro foi lá, chutou o pau da barraca, acabou com a aliança, brigou com os irmãos, lançou um candidato a governador só dele, para chamar de teu, né? E o Lula agora está tendo que arrumar, junto com as outras forças lá, inclusive com o Tarso Gereissati, surpreendentemente, certo? Um candidato de uma frente para derrotar o tal do Capitão Wagner. Triste. Não, olha só. Fala aí, Eustáquio. Como é que ficou a eleição para o Senado? Essa dúvida para o governo que você falou e para o Senado. Como é que você vai votar? Olívio Dutra vai para o sacrifício. Ele vai concorrer. Tá? Mas vai ser, gente... Eu acho que é quase uma maldade, tá? Não tem a menor chance, não tem a menor chance. É uma maldade, é uma maldade. Assim, é uma pessoa assim, que perdeu a esposa, que era muito ligado com ela, é uma pessoa que já estava no outro momento, voltou a estudar. Outro momento. Foi uma maldade que fizeram com ele. É maldade, isso aí realmente. Não perdoarei, digo isso, não perdoarei o PT gaúcho, nem o Beto Albuquerque, por não terem se unido. A culpa é deles que eu vou ter que votar no Leite. Ô, Márcia, qual era o melhor candidato a governador aí no Rio Grande do Sul? Pelo lado progressista. Esse é o Edgar, não é não? A Manuela? Não, a Manuela disse que vai sair da política, né? Sabe por quê? Ela seria uma potencial candidata para o Senado que faria frente. Não, sem chance. Ela está sendo muito ameaçada, então ela vamos dizer assim, ela se recolheu. Eu tenho esperança que ela venha para Não, prefeito. Ela deu entrevista para o Mário Sérgio Conte, na Globo News, disse que vai sair da política. Não, mas... Sabe por quê, Márcia? Sabe qual é o problema dela? Eu vou te dizer qual é o problema dela. A carreira dela está formatada nessa coisa de identitarismo. Ela tem uma foto, né? Não tem aquele livro, Os Homens Deveriam Ser Extintos? Ela tem uma foto segurando aquele livro, sorrindo. Os homens deveriam ser extintos. Patético, né? Então, a carreira está formatada do identitarismo. Isso é viável para cargo proporcional. Com isso, você consegue ser eleito deputado estadual e federal. Só que ela quer um cargo majoritário, ela não vai conseguir, né? Porque ela é subordinação à trajetória que chama isso, é um termo técnico da ciência social. A carreira dela está subordinada à trajetória dela. Ela não vai se livrar mais desse identitarismo. Então, como ela quer um cargo majoritário e isso é um impeditivo, e ela não quer mais cargo proporcional, ela diz, estou fora da política. É verdade, faz todo sentido para ela. Mas, de qualquer maneira, deixa eu ter esperança, porque Porto Alegre já elegeu pessoas que vêm com um discurso bem trabalhado, com um discurso mais à esquerda, e ela está tentando construir outras trajetórias, tá? Vamos dizer, quando ela vai para o segundo turno num cargo majoritário, as pessoas dizem gaysista, abortista, não sei o que, acaba, aí não ganha eleição. Então, a gente tem que construir uma estratégia pró-aborto que daqui uns 100 anos ela vai ser eleita, mas não agora, entendeu? É isso que eu estou dizendo, por isso que ela vai sair da política. Eu acho o seguinte, a questão do aborto é uma questão importante também. Né? Sim, mas a sociedade não mudou ao ponto de eleger ela para um cargo majoritário. É inaceitável tu chamar de identitarismo uma coisa que envolve mais de 50% da população. Tá? Eu não estou falando em identitarismo de 10 pessoas. Assim, tá? Lula... É mais de 50% da população. Você veja o seguinte, o Lula, eu tenho dúvida em relação a essa questão do aborto, tenho muita dúvida. Né? Quando eu sei o que o Alberto está querendo falar, ele está querendo se referir a temas que, do ponto de vista eleitoral, não têm utilidade nenhuma, atrapalham, né? E criam mais problema para o candidato do que solução. E é melhor você ficar quieto sobre esse tema e depois tratar dele no governo quando você se eleger. Que é a visão dos americanos que estão criticando muito hoje essas pautas identitárias, que eles chamam de pautas identitárias. Eu tenho dúvida, porque o Lula falou sobre o aborto. Eu me lembro que o Lula falou sobre o aborto e apanhou gente do nosso campo, foi para cima dela, não pode falar, porque se falar perde voto, não sei o que e tal. Assim, o Lula não perdeu um voto. Ele falou do aborto há 2 meses atrás. Né? Não perdeu um voto, entendeu?
Então, às vezes a gente constrói um monstro maior dentro da gente do que tem na sociedade. A pesquisa está dizendo aí que uma parcela significativa da sociedade acha que essa questão do aborto está maltratada no Brasil. Né? Sim, mas isso tudo... Rocha, só uma coisa, continua falando, mas isso tudo convive com o fato dela ter um teto, a Manuela, a gente está falando da Manuela, e ela não conseguir ser eleita para cargo majoritário. O que Você eu entendeu? queria falar da Manuela é o seguinte: essa decisão dela, se concretizar dela sair da política, vai mostrar o tamanho do erro que foi ter colocado ela como vice do Haddad em 2018. Eu considerei um absurdo completo, porque vice, você pão com queijo, pão com presunto, entendeu? Pão com pão não tem gosto nenhum. E foi o que nós fizemos em 2018. Colocar Haddad e Manuela é pão com pão, sem manteiga, sem presunto, sem queijo. Certo? Aquilo foi uma decisão profundamente errada. Eu condenei demais o PCdoB e o próprio PT por ter encaminhado naquela direção. Certo? Nós deixamos a nossa campanha ser tomada pelo identitarismo, né? E pagamos caro por isso. Aquele movimento Ele Não, que foi feito pelos movimentos sociais fora da estrutura da campanha, ao arrepio da campanha, né? Aquilo foi um erro, né? Porque nós fomos para cima do Bolsonaro, né? Ou seja, rolamos a bola para ele exatamente no ponto que ele queria brigar. Nós fomos jogar no campo dele, certo? Por uma decisão dos movimentos sociais e tal, e botando gente. Então, assim, o Lula costuma dizer o seguinte: você não põe gente na rua se você não souber o que você quer. Se você não souber o que você quer, deixa o povo em casa. Não se meta, porque povo na rua depois ninguém controla, entendeu? É a história do Bolsonaro no 7 de setembro passado. Ele chamou o pessoal para a rua para invadir o STF. O pessoal foi para a rua para invadir o STF. Aí ele faz aquele discurso, depois fala: não, vamos todo mundo para casa e tal, mas peraí, o pessoal estava querendo invadir. Entendeu? Não pode. O líder não pode fazer isso. Ô, Rocha, foi bom. Eu também compartilho totalmente com essa posição. Eu acho que o Haddad já era um candidato complicado pela trajetória dele no Ministério da Educação, já existia muito ataque sobre o tal famoso kit gay, etc. E tal. E aí, quando você põe a Manuela, você estreita as alianças e reforça esse tipo de perfil que tinha. E essa campanha, você falou perfeitamente, essa campanha do Ele Não, eu sempre fui contra, porque você não vai para a rua falar ele não, você tem que falar ele sim, ela sim, tem que falar o que você defende, e não, aí você joga, quando você fala ele não, você joga o protagonismo para o seu adversário. Sem contar que a Manuela é chata pra cacete, uma mala sem alça. Entendeu? Uma mala. Mala. Você não conhece ele a Manuela, você está falando da ala mais esquerda. Não. Por exemplo, você pega a Gleisi não tem nada disso. Não tem identitarismo, não tem mala, não tem nada disso. Não tem nada disso. O Ciro é uma mala, não tem nada de misógino. O Ciro é uma mala sem alça. Ciro e Manuela são parecidíssimos. Gente, quando se luta, vê essa reação, é a reação da misoginia. Quando alguém traz alguma luta que não é do seu interesse particular, ou até tem chance de perder algum privilégio... Não estou nem aí, a minha vida está resolvida, não estou nem aí. Eu quero mesmo que as mulheres avancem, que os negros avancem. Não estou preocupado com isso, não. Pode tocar isso aí. Estou nem aí. Ela é chata pra cacete. Vai fazer esse discurso perto da Gleisi para você ver uma polaca pulando no... Estou fazendo aqui entre nós, né? Para provocar nossa audiência, para o pessoal pensar um pouquinho mais, refletir. Mas é uma mala, uma mala. Isso aí, Márcia, até um comentário, né? Existe uma subcultura no Rio Grande do Sul, né, de gente chata. O Rio Grande do Sul tem uma subcultura de gente mala. É impressionante isso. É o seguinte, sabe o que eu gostei nos últimos dias? Eu gostei que é o seguinte: a Dilma espizinhou o Alberto Almeida. Espizinhou o Alberto Almeida. O Temer foi fazer graça com ela, dizendo que ela era honestíssima, mas não sabia não sei o quê. Ela moeu o Temer, espizinhou. Uma bobajada. Uma bobajada.
ela falar um negócio desse no meio da campanha, vai tirar voto do Lula, não sei o quê. Não, não tirar voto, não. Em nenhum momento disse que ia tirar voto. Em nenhum momento eu disse isso. Pode pegar todas as minhas postagens, não está dito isso. Eu não sou maluco. Aí veio o Lula e disse o seguinte, a Dilma é o seguinte, ela pode falar o que ela quiser, do jeito Claro! que ela quiser, ela ganhou o direito de falar. Claro, o Lula é político, ele tem que falar isso, é racional da parte dele falar isso. Eu estou falando em termos de análise. E você tem uma possibilidade de fazer uma aliança com o Temer e retirar a candidatura de Tebet, que facilita a vitória no primeiro turno. Dilma, em nome, né, o Temer disse, Dilma não sabe administrar seu próprio ego. E ela prova isso. Né? No momento que ela responde publicamente Temer, ela dificulta retirar Tebet. É só isso. Foi o que eu escrevi. Né? E Dilma é uma destruidora. Lula levou 6 anos para conseguir grau de investimento. Dilma derrubou o grau de investimento em 5 anos. Lula controlou a inflação, Dilma descontrolou. Lula entregou para ela o país crescendo com desemprego baixo, ela entregou o país estagnado com desemprego alto. Ela é uma destruidora. Ela está sendo coerente com a biografia dela, destruindo o que as pessoas constroem. Destruir é fácil, construir é difícil. Você acredita mesmo? Entende? Ela tem direito. Vamos dizer assim, agora vamos voltar à tua comparação lá do gaúcho, embora ela não seja gaúcha, ela absorveu essa coisa. Na nossa política, a pessoa vai lá e fala na cara mesmo. Mas a minha argumentação é que... É por isso que o Rio Grande do Sul entrou em decadência secular. Não, mas assim, tu fala na cara, tu faz as pazes e tu faz aliança. Entendeu? Assim, tu fala na cara, mas ninguém fica de mal para todo sempre porque ela falou na cara. Esse de mal para todo sempre está errado. O Rio Grande do Sul é a Argentina brasileira. Já foi muito rico e entrou em decadência. Tem que corrigir, porra. Tá mal. É o quarto PIB nacional, com metade da população do terceiro PIB. O problema está que não se cobra imposto nesse estado. Tá? Bem dito, o setor agrário não paga imposto, e é esse o problema vamos dizer, do setor público no Rio Grande do Sul. Muito claro, porque ele é o quarto PIB, metade da população do terceiro PIB. Então, como é que pode isso? Argentina, Buenos Aires é a cidade que mais tem estádios no mundo. Claro, você tem uma subordinação à trajetória, você foi rico no passado, aquilo deixa uma herança, entendeu? O Rio Grande do Sul foi rico, mas perdeu o espaço. É presente, Alberto. O que tem é que não tem imposto sendo pago para financiar obras públicas. Mas de onde viu que a solução de uma crise é pagar imposto? Eu nunca vi disso, porra, entendeu? Não, tu precisa investir. Tu só tem agronegócio que só fica meia dúzia, tu anda, a terra é só de um só um só fica ganhando dinheiro, assim, não dá, né? Na hora que o Rio Grande do Sul pegar um governador que entenda o problema do Estado e consiga encaixar uma solução, um rumo, o Rio Grande do Sul pula rápido, porque tem tudo lá para dar certo, né? Inclusive uma população com alto índice de qualificação profissional e tal. Eu acho que o Sul, de modo geral, está todo assim. Santa Catarina também, Paraná entrou nessa, né? Vamos reconhecer o seguinte, né? Então, aí a carta aos brasileiros. Eu vou escrever um artigo para publicar sobre isso. Eu estou agastado com esse negócio. Essa carta aos brasileiros. Não que eu seja contra que a FIEP, a FEBRABAN, esse pessoal, os 400ões paulistas, venham para a democracia, né? De maneira nenhuma. Eu acho saúdo e solto fogos, né, vendo isso. Mas eu quero dizer o seguinte, não é essa carta aí que vai resolver o nosso problema, não é essa carta aí que muda o cenário, certo? O que mudou o cenário, eu vou escrever um artigo para dizer claramente isso, o que mudou o esteio da defesa da democracia no Brasil é o eleitor nordestino. Se não fosse o eleitor nordestino, nós estávamos perdidos. Porque o eleitor nordestino vota no seu candidato. Se ele não votasse no seu candidato, não seria o eleitor nordestino. Rocha, isso aí é loucura que você está falando. Coincidentemente, ele vota no candidato que defende a democracia. Certo? Entre a opção entre o professor moderado e o capitão fascista em 2018, qual foi a opção? O eleitor nordestino vota no candidato que defende o interesse dele, eleitor nordestino. É só isso. O interesse dele é melhorar de vida. Coincidentemente, o 400ão paulista faz o quê? E onde é que estava o 400ão paulista em 2018? O que eu estou dizendo é o seguinte, é que quem garantiu a base, o alicerce para a luta para a democracia, para a gente segurar a onda, foi o eleitor nordestino. Se não fosse o eleitor nordestino, estávamos perdidos, né, do ponto de vista democrático. Porra, o dia que o Nordeste for alicerce de alguma coisa boa no Brasil, a gente está ferrado mesmo, cara. Porra, caraca...
Meu Deus, o Nordeste é atrasadíssimo. O Nordeste é atrasadíssimo. A herança portuguesa, agrária do Nordeste, capitanias hereditárias é péssima. Se votasse de acordo como São Paulo votou em 2018, nós estamos perdidos. Sim, o Rocha, veja só. O Progresso em São Paulo, que votou no Bolsonaro. Veja só, o Rocha, o Bolsonaro... Estou dando um dado objetivo. Sim, eu estou debatendo isso, estou encarando de frente, não tem essa não. Você tem, o sistema político ofereceu, né, um parlamentar do baixo clero, né, no momento que você teve Lava Jato, teve um monte de coisa, Lava Jato passou debaixo do nariz da Dilma, ela não fez nada. Aliás, tem Twitter da Dilma elogiando a Lava Jato.